Olá, meu querido aluno do nosso curso intensivo de Teologia. Nós vamos hoje encerrar o nosso estudo sobre o livro de Josué. E nós terminamos no nosso último encontro vendo que Israel atravessou o Rio Jordão e adentrou a terra prometida. Os sacerdotes que carregavam a arca puseram os pés nas águas e essas começaram a acumular-se pelas bordas, e Israel passou a seco, à semelhança da sua passagem lá pelo Mar Vermelho. E este milagre serviu para confirmar a liderança de Josué. Agora, no livro de Josué, há 3 episódios espirituais. Um deles se encontra no capítulo 5, do versículo 1 a 9, onde os filhos de Israel são circuncidados. Ali se estabelece a aliança, de Israel com Deus, através do ato da circuncisão. No capítulo 5 ainda, do versículo 10 a 12, eles celebram a Páscoa. E no capítulo 5, de 13 a 15, um anjo aparece a Josué. São 3 episódios espirituais muito importantes dentro do livro de Josué. E Josué, então, vai conquistando as cidades, começando por Jericó. Depois de haver espiado a terra, o povo segue em marcha até a cidade de Jericó, que está próxima a Gilgal, ponto onde Israel estava acampado. A cidade tinha 2 muros, um externo de 2 metros de espessura e outro interno com 4 metros. Havia um espaço de 4 a 5 metros entre os dois, e a altura era de 10 metros. As casas eram construídas em cima, de forma transversal, interligando as muralhas. Então as casas eram construídas, e elas atravessavam as 2 muralhas. Rodearam a cidade por 6 dias, e no 7º dia deram voltas, e os sacerdotes tocaram as buzinas, o povo gritou, e os muros caíram. Raabe, por ter acolhido os espias e colocado o cordão de escarlate na janela de sua casa, conforme ela foi orientada, ela foi poupada e se tornou, então, parte do povo de Israel. Esse episódio está registrado no capítulo 6 do livro de Josué. Na sequência, veio a conquista de Ai. Na localidade de Ai, os israelitas não tiveram o mesmo êxito. Os espias que lá estiveram acharam que a população era pequena e não era necessário enviar-se um grande exército. Além disso, estavam confiantes do seu êxito. Acharam que seria fácil. Foram derrotados. E, além disso, havia um pecado entre o povo, o qual lhes tirava a bênção, o anátema de Acã. Acã toma para si precipitadamente um despojo que pertencia a todos e não a uma pessoa apenas, conforme Deuteronômio capítulo 20, versículo 14. Lá então está estabelecido uma regra, uma norma que Acã não obedeceu. Vamos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 14, o que o texto diz. Salva as mulheres, as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Portanto, o despojo era para todos. Acã tomou somente para si. Este foi o pecado. Deus revela o pecado e o pecador. Acã e toda a sua família são mortos. Deus não permite que se abra precedente entre o seu povo. Aí nós temos esse relato do episódio de Ai, nos capítulos 7 e 8. Houve outras conquistas. Eles voltam a atacar a cidade de Ai e conseguem êxito desta vez. A fama de Israel crescia e os povos ficavam cada vez mais amedrontados. É neste ponto que os gibeonitas enganam Josué e fazem um acordo com ele. Acordo que não pode ser quebrado, lá no capítulo 9. Numa guerra contra os amorreus, outro milagre ocorre para que Israel ganhe tempo contra os seus inimigos. O texto do capítulo 9, versículos 12 a 15, diz que o sol parou.
Na verdade, houve um freio no movimento de rotação da Terra, fato que a ciência moderna veio a constatar através de computadores. Mas para a época foi um grande milagre. E a Bíblia chega a afirmar que nunca houve um dia como este em que Deus ouviu a voz de um homem e parou a Terra. Então, queridos, nós vimos que realmente o livro de Josué traz episódios extraordinários. Você pode experimentar de muita coisa maravilhosa lendo o livro de Josué. Depois de conquistar a terra, Josué passa a dividir a terra em pedaços para cada uma das tribos, excetuando a tribo de Levi, cuja função exclusiva era o serviço de Deus. Essa tribo era sustentada pelos dízimos do povo, para não precisar ocupar-se com atividades materiais. Depois disso, Josué exorta o povo a buscar a lei do Senhor. Então, assim, encerra-se o livro de Josué, um livro muito especial, aonde nós encontramos realmente ensinos maravilhosos, Bom, na sequência vem o livro de Juízes. O título em hebreu é Shofetim, cuja raiz significa governar, e também julgar no sentido de distinguir entre o reto e o mal. Também significa vindicar e assim libertar. No capítulo 2 de Juízes, do versículo 16 ao versículo 18, nós vamos encontrar esse sentido do título do livro. Capítulo 2, versículo 16. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então aqui o sentido é de libertar mesmo, Os juízes eram libertadores do povo. Às vezes se fala de juiz como um salvador, porque salva o seu povo da mão dos seus inimigos. No capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 15. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja. O Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Então aqui nós vemos que Juízes também tem um sentido de salvador. O cânon hebreu conta de 3 divisões: leis, profetas e escritos. A segunda divisão tem 2 partes: os profetas antigos e os posteriores. Segundo essa divisão, este livro pertence aos profetas antigos. O autor do livro é anônimo, ainda que a tradição judaica atribui a Samuel, o que pode ser provável, já que ele era um educador e escritor, conforme 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. A data do livro, cerca de 1050 a 1000 a.C. Tudo indica que este livro tenha sido escrito no tempo da monarquia, porque ele faz referência a um passado quando ainda não havia rei em Israel. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17:6. O livro de Juízes cobre um período que vai de 1375
a 1050 a.C. Nós retornaremos na nossa próxima aula com o livro de Juízes. Até lá, meu querido aluno, fique com Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão poderosa do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.